Bom, pessoal, beleza? Vamos lá, então, para mais uma aula nossa aqui. Dessa vez, só desligar esse ar aqui para não fazer tanto barulho assim, mas vamos ver como é que a gente configura, basicamente, um subdomínio em um servidor Apache. Então, você lembra que a gente está mexendo com o servidor Apache, já fizemos algumas coisas com ele, e agora a gente vai configurar um subdomínio. Eu vou mostrar para vocês como é que faz, mas é claro que é uma parte básica, porque para você configurar um subdomínio, você tem que, por exemplo, publicar esse subdomínio. Você tem que ter um domínio, obviamente, primeiramente, né? O que é um domínio? Por exemplo, ifto.edu.br é um domínio. Se eu quiser criar um subdomínio, por exemplo, formoso.ifto.edu.br. Então, esse Formoso é um subdomínio do domínio ifto.edu.br, certo? E para o mundo conhecer esse subdomínio, é preciso que isso seja registrado. Para isso, a gente usa o que a gente chama de DNS, é um outro tipo de serviço que faz esse registro, que a gente vai ver no futuro, nas próximas aulas, beleza? Hoje, eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura um subdomínio, considerando que ele já está publicado e a gente quer que existe. Eu quero colocar uma página web diferente da página web que está hospedada no domínio oficial. Ok? Então, essa é a ideia. O procedimento, novamente, ele está lá no Classroom de vocês, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar novamente a máquina 1 aqui, né? Estou acessando a nossa máquina 1 do laboratório, e vou seguir rigorosamente os procedimentos que eu coloquei lá para vocês. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar no diretório onde fica o servidor web, né? Que é, no caso, ou seja, as páginas do servidor web, que é o var www.html. Aí dentro, você vai criar um diretório. Se eu não me engano, eu já até criei aqui, não criei, não. Então, mkdir, vou colocar aqui gredes, por exemplo. Né? Coloco, esse cara é o nome do subdomínio que eu quero criar, certo? Então, imagina que eu já tenho um domínio e esse cara é um subdomínio dentro desse domínio. Então, o que é que eu crio um diretório dentro da pasta onde está onde estão as páginas do domínio oficial e, necessariamente, esse diretório tem que ter o mesmo nome do subdomínio. No meu caso aqui, desse exemplo, eu chamei de gredes, beleza? Bom, depois eu dou permissão para esse diretório. É muito importante eu lembrar de fazer isso aqui, ó, chmod 755, e garantir que esse cara vai ficar com essa permissão aqui, para o pessoal poder ler e acessar ele, beleza? Muito importante esse passo. Bom, depois disso, a gente vai criar um index HTML dentro desse domínio. Né? Então, veja, eu vou entrar agora, vou entrar aqui no gredes, né, nesse diretório que está vazio, e aqui eu vou criar um index HTML, que a gente sabe que é o arquivo padrão, né, do servidor Apache, a menos que você mude isso na configuração, e dentro dele eu vou colocar um conteúdo qualquer. E aí esse conteúdo eu coloquei lá, é um conteúdo bem simples de HTML, para que você possa copiar e colar só quando você estiver fazendo o seu exercício, tá? Então, eu vou até copiar, vou usar exatamente o mesmo HTML que eu usei lá, que eu postei para vocês, ó. Então, Ctrl+C aqui, e vou colar ele aqui. Foi esse camarada que eu escrevi lá. Então, é simplesmente, aqui eu vou trocar, em vez de subdomínio, vou botar o nome do domínio que eu coloquei lá, né? Foi gredes. Eu só não sei se foi gredes maiúsculo ou minúsculo, mas já eu vejo, tá? E aí eu vou colocar assim, ó, gredes está funcionando. Gredes está funcionando, que é o que deverá ser mostrado na tela se tudo der certo quando eu for testar meu subdomínio. Beleza? Salvo esse cara, o gredes foi minúsculo mesmo, né? Aqui. Beleza, né? Então, vamos para frente. Então, depois que eu fiz isso, aí eu tenho que ir no arquivo de configuração para configurar esse subdomínio. Que arquivo de configuração é esse? É esse. Bom, a gente vai lá para dentro do etc, que é o diretório onde ficam os arquivos de configuração, e lá você vai entrar num diretório chamado Apache 2, que é onde ficam os arquivos de configuração, todos eles, né? Inclusive o próprio apache2.conf, que é o que a gente usa para configurar, é o arquivo de configuração base do servidor Apache, tá certo? E dali você vai entrar num diretório, esse diretório bem aqui, ó, sites available, tá vendo?
você vai entrar nesse cara aí. Então, você vai fazer cd sites avaliate. Beleza? Nota que aqui dentro, né, vai existir aí dois arquivos de configuração default. O que é que você vai fazer agora? Você vai criar aí dentro o arquivo de configuração do domínio que você está criando. Então, você vai chegar aqui, pico gredes.conf. Tem que ter o .conf e o nome do arquivo tem que ser o mesmo nome do seu domínio. Tá bom? E aí, o que é que você coloca dentro desse cara? Você coloca esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês e que está lá dentro também do arquivo que eu coloquei no Classroom para vocês, tá? Então, você diz aqui que você vai criar um host virtual, cujo nome do servidor é o seu subdomínio, aí você tem que botar exatamente o nome do seu subdomínio, e como que vai ser o nome do seu subdomínio. Eu vou chamar ele, já que eu não tenho um domínio aqui dentro das máquinas do meu laboratório, né, do nosso laboratório, eu vou colocar só assim, ó, Gredes, que eu não tenho aqui, né? Na verdade, esse laboratório não tem ainda configurado o domínio ifto.edu.br. Então, como não tem, eu acreditei, né? Eu estou partindo do princípio que não existe um domínio, ou esse domínio é nulo, né? E eu estou criando um subdomínio dentro do domínio nulo. Portanto, como é o nome dele? Gredes. Beleza? A partir daí, eu troco tudo isso aqui, ó, por Gredes, e esse subdomínio é o que está escrito lá no seu material, tá? Seu material para estudar. E aí você troca aqui pelo nome do subdomínio que você for criar. Beleza? Nota que aqui, ó, onde é que ele vai encontrar o index HTML, que é o documento root? Dentro daquela pasta, daquele diretório onde nós criamos, né, o index HTML desse subdomínio que nós estamos criando. A partir daí, a gente salva o cara e vamos para frente, né? O que é que a gente tem que fazer? Ainda faltou umas coisinhas lá dentro, faltou umas coisinhas dentro do arquivo que eu esqueci. A gente vai abrir esse arquivo de novo. Faltou o restante dos arquivos de configuração aqui, que eu vou terminar de colar aqui, tá? Então, precisa fazer isso aqui. Aí, aqui, em vez de subdomínio, a gente coloca aqui Gredes, né? E toda aquela parte de segurança que a gente já havia configurado na outra aula, lembra? O index follow links, o allow override all, toda aquela coisa que é para ele não mostrar a pasta, os arquivos, caso não encontre o HTML, o index HTML, beleza? Então, nota que é só uma... A gente vai fazendo as aulas e a coisa vai andando para frente, a gente vai só acrescentando camadas, beleza? Bom, lá no seu material tem dito o que é cada linha dessa, depois você consulta lá para saber o que é que cada linha dessa faz. E agora o que nos resta fazer é ativar um subdomínio. Então, a gente já criou o diretório onde o subdomínio vai ser hospedado, criamos o index lá dentro do subdiretório, ajeitamos o arquivo de configuração lá dentro desse site, desse diretório sites available, criando o gredes.conf, que é o arquivo de configuração desse subdomínio. Agora só falta a gente ativar esse subdomínio. Como é que a gente ativa? Como root, obviamente. Deixa eu limpar a tela aqui. O que é que a gente tem que fazer? Executar o comando A2 site, não é? E colocar o nome do arquivo do subdomínio, que no caso é gredes.conf. Então, você tem que fazer isso dentro desse mesmo diretório, certo? Pronto, ele já está feito. Agora ele pede só para eu reiniciar o servidor Apache. E a gente já sabe fazer, né, com tranquilidade. A gente vai fazer /etc, Antes de fazer isso, só para a gente ver como está funcionando, eu vou usar aqui como você não vai conseguir também acessar esse subdomínio de fora, porque daí de Formoso, do Araguaia, você não vai conseguir acessar, porque o subdomínio que você vai criar aqui não vai estar registrado. Então, você vai ter que testar isso de dentro da própria máquina. Então, existe um navegador de linha de comando chamado Lynx, né? Como é que você faz para instalar ele? Você faz, primeiramente, um apt update na máquina que você está usando, né? Na máquina aqui do laboratório que você está usando. É importante fazer isso. Depois, você faz um apt install Lynx, é assim que se escreve, LYNX. Se eu não me engano, eu coloquei isso no material também, tá? Então, é só você seguir lá. No meu caso, já está instalado, beleza? Como as máquinas aqui, toda vez que desligam, elas voltam para as configurações iniciais,
Então, quando eu desligar essas máquinas hoje, amanhã, se eu for fazer de novo, eu terei que fazer esse procedimento de instalação do Linux novamente. O que é que acontece? Se eu digitar aqui Linux, G-Redes, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ele vai tentar buscar um site G-Redes em algum lugar. Ele pede aqui se eu dou permissão, eu digo que sim. E ele vai buscar aqui de novo. Enquanto ele pedir permissão, eu digo que sim. Você nota que esse G-Redes é alguma coisa que tem aí pela internet, mas não tem absolutamente nada a ver com o meu subdomínio, porque é um tal de gredes.com. Está percebendo? Então, você nota que esse navegador aqui, ele serve para que você possa testar as coisas. Então, o Gredes não está funcionando. Então, agora, eu vou reiniciar, já ativei o subdomínio com aquele comando, A2 Insight, o nome do arquivo de configuração do domínio. Agora eu vou reiniciar o servidor Apache, fazendo lá o init.b, Apache 2, stop, depois start, ou pode fazer restart também, como queira. Então, reiniciei. Se eu for tentar fazer de novo o Gredes, você vai ver que ele vai buscar de novo o gredes.conf. Por quê? Porque não tem nada registrado com o Gredes, aquela história, né? A gente não aprendeu a registrar o domínio criado, ou o subdomínio criado. Então, ainda foi buscar o gredes.com. O que é que a gente tem que fazer para terminar a configuração? Nós precisamos agora forçar o computador a entender que Gredes é um domínio local. Então, como é que você faz isso? Você edita um arquivo chamado etc hosts, né? E em qualquer lugar dele, você vai escrever a seguinte linha. Imagina, eu estou na máquina 1. Então, vou botar aqui o IP da máquina, 10.100.64.1, tab, e no lugar dela, depois desse tab, eu coloco o subdomínio, Gredes. Então, o que é que significa dizer isso? Que quando eu digitar Gredes, ele vai tentar abrir a página web desse cara, tá? Da máquina 1, que é a máquina que eu estou configurando. Tudo bem até aí? Então, bora ver o que é que vai acontecer, beleza? Então, salvo aqui, e agora eu vou executar de novo o Linux de redes. E aí vamos ver o que é que vai acontecer? Olha aí, exatamente. Ele buscou a página do domínio, ou do subdomínio que nós criamos, não foi mais buscar na internet, porque eu forcei ele a buscar no domínio local, visto que eu não tenho registro desse subdomínio, né, ainda. Então, ele já foi lá, buscou, entendeu que existe um subdomínio nessa máquina chamada Gredes e foi buscar a página index.html deste subdomínio. Veja que é diferente, né? Se eu tivesse acessado a página web da máquina em si, ele ia mostrar aquele index.html do Apache, né? Que mostra aquela telinha bonitinha e tal, né? Aquela telinha com as informações do Apache. Agora não. Como eu botei Gredes, eu criei esse subdomínio Gredes, ele então vai acessar, vai buscar esse subdomínio dentro da máquina onde está o servidor Apache. Beleza? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido aí, espero que tenha ficado claro. É bastante simples, né? Todo o processo, só seguir o procedimento passo a passo que está lá no Google Sala de Aula, que você vai conseguir fazer com tranquilidade. Falou? Forte abraço, fica com Deus, fica bem aí. Tchau.